É isso aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, sou apresentador deste canal e dirigente espiritual da tenda Pai Benedito de Aruanda, localizada aqui em São Paulo, na Zona Norte. Vamos lá. O Mauro perguntou sobre se é possível bloquear a espiritualidade de alguém por motivo de vaidade de médium, né? Com posição dentro da casa. Bom, aí, o Mauro, o que acontece é o seguinte: existem situações e situações. Eu, baseado em alguns estudos que eu faço, também fiz, né, e eu faço até hoje, na perda e suspensão da mediunidade. Eu, Alex, sou dirigente. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu não falo pelos outros, eu não tenho capacidade de bloquear a sua mediunidade. Tá? Eu não tenho capacidade de impedir que os espíritos cheguem até você. Tá? Existe um ritual chamado fechamento de corpo, que é feito e realizado pelas entidades no momento exato, né, no momento direcionado para um conjunto, tá? Ou, de repente, para uma pessoa que está ali passando por um processo difícil. Esse fechamento de corpo, ele é um ritual que é feito para que o médium bloqueie os seus pontos de força e deixe de receber, ou melhor, deixe de sentir a aproximação de espíritos. Seja espíritos de luz ou seja espíritos das trevas. Ele fica neutro, tá? Não estou bloqueando definitivamente essa mediunidade. E eu não faço. Quem faz é o guia. Mas isso sob ordem do espiritual maior. Tá? Isso tem um tempo também. Tem um tempo que eles determinam isso. Eu não posso fazer, olha, eu não quero ser médium, eu quero que bloqueie a minha mediunidade, e aí eu vou lá, faço um fechamento de corpo, você nunca mais vai ter. Não, isso não existe, na minha visão não existe. O que existe é um ritual de determinado tempo, a pessoa está em cirurgia, está passando por algum problema de saúde sério, né, e aí ela está realmente com a cabeça muito perturbada, então há algumas influências negativas espirituais, mas a gente pede para que o plano espiritual, né, de luz possa vibrar a distância que essa pessoa possa receber a cura, possa receber o axé, possa receber as bênçãos, mas ela não vai sentir, por quê? Porque ela não está preparada psicologicamente para identificar o que é bom e o que é ruim. É muito raro esses casos, tá? Que a gente chama de um ritual de fechamento de corpo, mas não é uma coisa que é tão simples de se fazer, eu posso fazer a hora que eu quero. Agora, a questão da perda e suspensão da mediunidade, quando eu falo dessa forma, são fatos, né, ou momentos em que o próprio médium ele tem a sua mediunidade suspensa por um certo tempo ou bloqueada definitivamente, né, perda totalmente das suas qualidades mediúnicas, mas isso é feito pelo divino, por Deus, porque ele nos concedeu essas habilidades, esses dons mediúnicos. Então, a única pessoa que pode bloquear ou suspender é o próprio divino, tá? Deus, Olorum, Zambi, Tupã. Ou até mesmo, no caso assim, você tem uma situação onde que você está tomando um medicamento muito forte. Você está lá trabalhando no terreiro, está incorporando, mas teve que passar por um processo, sua saúde não está muito bem, está debilitado e está tomando um medicamento muito forte. Isso influencia na sua mediunidade? Influencia. Aí como é feito? É suspensa. A mediunidade é suspensa. É por um tempo, né, determinado, até com que você volte a ficar bem de saúde, os remédios possam ser suspensos pelo médico, e aí você volta, e aí volta-se a mediunidade, você volta a sentir, é algo que você sente, você fala, não estou sentindo mais nada. Sim, porque justamente Deus suspendeu por enquanto essas suas qualidades mediúnicas. Em outros casos, pessoas que também sofrem, pessoas que também têm uma certa ação, né, baseada em ego, vaidade excessivo, mentira, digamos assim, a pessoa começa a agir, usar a mediunidade de forma incorreta, né, de forma errada, cobrando das pessoas, tirando proveito da fé alheia das pessoas, usando a entidade, né, de repente uma entidade qualquer muito conhecida para poder aplicar a doutrina do medo, e as entidades começam a se afastar, e aí começa a haver então a mistificação, né, que é fingir a incorporação. E nesse caso a pessoa já perdeu a mediunidade, ela começou a ter
as qualidades mediúnicas, ela começou a sentir aquilo, né? As entidades foram chegando, mas o ego falou mais alto, a vaidade, o orgulho, a ganância falou mais alto, as entidades se afastam, ele passa a sentir menos, ainda tem a mediunidade, mas Deus bloqueia definitivamente as suas qualidades mediúnicas, fazendo com que ele não sinta mais nada. E aí ele fica sobre, digamos assim, quase pela influência à distância de espíritos afins, né, espíritos negativos. É óbvio que se você for falar assim, olha, esses espíritos são muitos querendo atacar aquela pessoa, devido à sua ação, também ser uma ação muito ruim, que pode não só causar mal a ele, como outras pessoas que estão em sua volta. Nessa influência de espíritos de baixa vibração. Não só mal a ele, mas pode trazer mal a outras pessoas. Então esses espíritos também ficam afastados desse médium. Ele fica trabalhando por conta própria, mistificando. Então ele houve uma perda da suspensão. Isso é feito pelo divino. Tá? E ele, para não causar constrangimento a ninguém, é o que a gente chama de mistificação. Ele passa a fingir. Tá? Esses são alguns casos de vários outros, né, centenas de casos que a gente pode citar aí como perda de suspensão da mediunidade, ou até mesmo aquela suspensão temporária, né? Que mesmo esse médium que está sob influência negativa, ele é suspenso, mas depois, quando ele reconhece os seus erros, reconhece que ele está errando na vida, no dia a dia, com a sua família, consigo mesmo, Deus volta a conceder para ele as qualidades mediúnicas, mas não da mesma forma que estava. Ele vai ter que refazer seu processo introspectivo, pessoal, para que ele possa ir aos pouquinhos desenvolver novamente qualidades mediúnicas, pela qual ali ele já vai ter uma certa responsabilidade e uma consciência dos seus atos. Mas aí houve uma suspensão, não houve uma perda. Tá? A perda, eu acho que é privar a pessoa de um dom que Deus deu a ela, e ela tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Todos nós somos médiuns, e aquele que não sente absolutamente nada, né, ele tem algo que ele sente. Então ele tem mediunidade, só que é muito, muito sutil. Agora, Deus não priva seus filhos dos dons mediúnicos. Quando ele retira esses dons mediúnicos, é porque realmente, né, quando ele faz com que a pessoa perca totalmente essas qualidades mediúnicas, é porque realmente a pessoa estava utilizando essas qualidades para o mal e prejudicando outras pessoas, e assim mesmo. Então, Deus tira para que ele não venha a prejudicar mais pessoas sobre influência de espíritos de baixa vibração. Ele vai continuar prejudicando? Sim, mas não com não com tanto poder espiritual, né, mais por conta do humano mesmo ali fazendo, do que com o espírito, sabe-se lá com qual tipo de pensamento que aquele espírito tem contra uma pessoa ou contra ele mesmo, né? Pode levar até uma situação muito pior. Então, essa situação de perda e suspensão da mediunidade, eu acho que vale até como um tema de live para a gente poder levantar material, levantar situações, ou casos e casos, e a gente vai discutindo, né? Como é que pode haver esses casos, em que casos pode haver essa situação. Dentro de um terreiro, o dirigente ele fica atento, né? O responsável pela corrente ele fica atento aos seus médios, mas ele também é responsável pela educação mediúnica e moral desses seus filhos de santo e filhas de santo. Então, todas as pessoas que entram para um terreiro de Umbanda, para uma instituição religiosa, ela tem que estar preparada para a sua mudança pessoal também. Né? Não só desenvolver a mediunidade de incorporação, não só ir lá e falar, baixou o guia aqui, o guia vai trabalhar e eu estou sendo bandista. Não, ele tem que ter uma mudança tanto pessoal com as pessoas no seu dia a dia. Isso é a escola da vida, é a escola que a Umbanda nos ensina também. Então o médium ele tem essa oportunidade. Quando ele vê o terreiro de Umbanda dessa forma, que ele vai aprender coisas que lá fora ele vai poder praticar como pessoa, ele está desenvolvendo, né? Então ele tem essa responsabilidade, o pai, a mãe, ele tem a responsabilidade também de dar essa educação para as pessoas, essa forma de agir com o próximo, né? Então eu acredito muito que o dirigente ele tem que estar atento, mas ele sabe realmente quando o médium não está preparado, e por não colocar a vida das outras pessoas em risco, que a gente fala dessa forma, porque é vida, né? A gente está tratando com vidas. A gente não está tratando com a nossa vaidade, com o nosso ego ali. Né? Não posso lidar com isso, eu tenho que lidar com vidas, são pessoas.
E tem pessoas de todo tipo. Então, eu tenho que estar preparado. E eu, como dirigente, eu tenho que preparar meus filhos de forma adequada para que eu possa dar segurança a todos que chegam no terreiro possam receber esse acolhimento, esse atendimento conforme a nossa doutrina, né? Nem todos saem contentes, mas dificilmente alguém sai sem aquilo que é mais importante, que é o acolhimento e a caridade. Tá? Deu para falar um pouquinho? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, se Deus quiser. Adoro falar sobre isso.